Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, continuando as cartas de Cristo, e hoje a gente vai falar do lugar de Cristo na história. Então, para começar, estamos com o nosso convidado aqui da live passada, o Gustavo. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Então, sem mais delongas, alguém gostaria de falar alguma coisa antes da gente começar a nossa live? Podemos ir direto? Podemos ir direto. Podemos ir direto então lá para a live. Então vamos compartilhar a tela aqui para a gente já ir para o que realmente importa. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Vamos colocar em tela inteira e vamos abrir o PDF. Vamos voltar aqui, que a gente estava estudando. Aqui, meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e o governo dos romanos, a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. Vamos interromper o compartilhamento, voltar aqui. Então é muito importante dizer, né, quebrar o paradigma de quem Jesus foi, né? Que ele disse aqui, ó, ele foi um rebelde, mas nenhum agitador, né? Então, foi montada uma história em cima da crucificação de Cristo, a gente já vai chegar lá nessa história também, para dar sentido à crucificação de Cristo, né? Então ele diz aqui, ó, eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Então ele só foi rebelde contra as tradições da igreja naquele século, naquela época, né? Que era o quê? Tradições de um Deus que punia as pessoas, né? Que é, como a gente sempre diz, né? Tem que deixar de lado aquela visão de um Deus que é um velho sentado num trono que pune as pessoas que fazem as coisas que tecnicamente estão fora da doutrina, né? E aquelas pessoas que fazem tudo certinho que a igreja manda são as pessoas que são abençoadas, que na verdade não é nada disso, né? Então ele diz aqui, ó, quando eu emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. Alguém tem algum comentário para fazer? A gente pode ver que já desde aquela época era muito difícil para alguém que tinha uma visão diferente conseguir passar essa visão para os outros e fazer os outros de alguma maneira entender ela ou aceitar ela, porque sempre foi muito forte essa questão da programação mental sobre nós sermos culpados, nós sermos sempre, desde o nascimento, errados, pecadores e tudo mais. Então, é uma programação muito forte. E mesmo hoje em dia, quem vai contra isso, quem acha, entende como as coisas realmente são e tenta passar para os outros, essa pessoa é vista com um olhar, às vezes, muito de desconfiança. Até dá para entender, né, pela questão de tantos anos passando pela aquela situação de diminuição, de tu ser errado e tudo mais. Sim. E aí vem alguém que te fala que não é desse jeito que tu achou que era a vida inteira, é desse outro jeito. Sim. Passa uma visão diferente daquilo que era passado, né? Que nós sempre dependíamos, né? Que Cristo ele veio para morrer na cruz por nós. Isso é o que é contado. Que nós éramos condenados até que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Essa foi a história contada para sempre continuar nos diminuindo, né? Para que você não era nada, até que Cristo, você era um mero condenado, né? A sofrer eternamente, mas Cristo veio, morreu por você, e agora você tem a graça de ser abençoado por isso,
né? Então, sempre aquela dependência, né? Então, é muito importante que a gente sempre a gente quebre esse paradigma, a gente deixe isso para trás, porque isso é crença velha. Então, sempre tem que dar lugar para o novo, porque enquanto ficar no velho paradigma de que nós precisamos de um intermediador entre nós e Deus, nós sempre vamos estar sendo diminuídos, porque a gente precisa de alguém para intermediar nosso contato com Deus, quando na verdade não precisamos. Uhum. Como o próprio Cristo diz, o reino dos céus está onde? Dentro de vós. Dentro de vós. Então o contato, ó, já está aqui, dentro de você, com a fonte. Uhum. Tem mais um comentário para fazer? A gente pode seguir? Vamos aqui, eu vou continuar lendo. Tá, mas deixa eu qualquer pessoa pode ter esse contato com o seu reino interior, Exato. com o seu Deus interior e executar as mesmas coisas que Jesus executou. Todos nós viemos com a possibilidade de chegar a ter essas habilidades. O que diferencia cada um do outro é o quanto tu vai te dedicar a estudar e quanto tu vai te dedicar à tua evolução pessoal, à tua evolução interior para conseguir chegar nesse ponto de conseguir te comunicar com o teu Deus interior. Exato. Isso é muito importante, que é como o Cristo disse nas cartas anteriores que a gente estava lendo aqui no canal, que é depois de quê? De muita meditação e oração, é muita prática. É muita prática. Exato. Que vai nos levar à perfeição, né? Exato. E vai nos conectar com Deus, a gente fazer a nossa limpeza interior e poder dar mais um passo para poder seguir a vida. Exato. E essa limpeza, ela envolve tanto a questão psicológica, o que a gente consome de informação, o que a gente acredita, quanto a questão física, do nosso corpo físico, o que a gente se alimenta, o que a gente... Oi, Murilo, gratidão. E, enfim, a gente tem que cuidar de todos os pontos da nossa vida. Tem que alinhar Exato. todos eles para a gente conseguir estar leve e conseguir ter acesso e perceber essas camadas mais sutis do nosso espírito, do nosso reino. Exatamente. Interior. É o equilíbrio entre todas as coisas, né? Se não há equilíbrio, não tem como nos conectar e também fazer coisas com que a gente evolua espiritualmente também. Isso. A Maria do Carmo Costa comentou aqui, ó, vamos ler o comentário dela, ó. Diz que o sangue de Cristo lava nossos pecados, é bem cômodo. As más atitudes são nossas e temos que arcar com as consequências. Exatamente, é isso aí. As más atitudes, quem pratica somos nós. Uhum. Através da nossa consciência, a gente cria tudo aquilo pra gente, através do ego. Uhum. Nós trazemos tudo aquilo pra gente, só que para as pessoas ficarem cômodas com isso e continuar praticando as mesmas coisas, não. Você pode pedir perdão que eles te perdoam, mas você pode pedir perdão e realmente é perdoado, mas você não pode continuar no erro. Uhum. Exato? Uhum. Né? Sim. E temos que ter ciência que nós é que criamos a todo momento a nossa realidade. Uhum. Exato? Uhum. E a gente não pode olhar para essa expressão sangue de Cristo lá, os nossos pecados, pensando pelo ponto de vista que a gente paga nossos pecados com sofrimento, com sangue. Exato. Não é dessa maneira que a gente paga nossos pecados. A gente paga nossos pecados entendendo eles, ressignificando o que a gente fez, pedindo perdão e orando, pedindo para não fazer aquilo de novo. Exato. Porque ninguém é perfeito, todo mundo erra. Com certeza, até hoje a gente está fazendo limpeza, está ressignificando momentos das nossas vidas que a gente não... Elaine Monteiro, somente nós trazemos bênçãos ou maldições, lei de causa e efeito. Exatamente isso. Exatamente isso. A Vânia, boa noite. Boa noite, Vanita. Então, exatamente isso. Eu até perdi o que eu ia falar, então a hora que eu lembrar, a gente volta a falar, mas acho que era alguma coisa sobre esse sacrifício, né, da gente ressignificar isso que a gente tem, que a gente trouxe para nossa vida, né? Então acho que é muito importante a gente ter consciência de que a gente cria a nossa realidade a todo momento e parar de pensar que eu tô sofrendo é porque eu preciso pagar por isso. Não, você não precisa sofrer para pagar. Você pode ter inteligência para entender aquilo que te trouxe, o que te causou,
esse negativismo, essa situação tão ruim, e você entende, ressignifica e não erra mais. Que é aquilo que Jesus dizia: vá e não peques mais. Ou seja, vá e não cometa o mesmo erro ou atrair a mesma coisa que vai te trazer essa mesma situação novamente. Né? Perfeito. Exatamente. Leila Bassani falou aqui. Cristo fala isso mesmo nas cartas. Isso aí. Vamos compartilhar a tela novamente para a gente continuar a leitura. Pode continuar lendo, amor. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouco sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus. Eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Ponto. Agora vamos voltando aqui novamente, só para a gente comentar esse ponto que eu acho muito interessante, né? Cristo mesmo diz: é importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. E é exatamente isso que a gente vê hoje em dia. A opinião pública das outras pessoas. Ah, mas se eu seguir por esse caminho diferente, que é diferente de todos os outros caminhos que a sociedade me apresenta, o que vão pensar de mim? É a preocupação com o que o outro vai pensar. Se eu pintar uma mechinha roxa no meu cabelo, o que as pessoas vão pensar? É só um exemplo, tá, pessoal? Se eu começar a seguir um caminho de espiritualidade diferente dos que existem, o que as pessoas vão pensar? Era isso que pesava sobre eles na época e pesa até os dias de hoje. Por quê? As pessoas estão preocupadas com a opinião dos outros. Enquanto as pessoas entenderem que se preocupando com a opinião dos outros, ela trava a sua evolução e deixa de evoluir assim como os outros, as pessoas vão sempre ficar patinando no mesmo lugar e vão tentar obter conhecimento de uma fonte que está travada naquilo ali. É só aquilo e acabou. Então, como a gente diz, é necessário deixar o velho ir para vir o novo, para que você tenha mais conhecimento, quebra de paradigma. Isso é o mais importante, é quebra de paradigma. É aceitar que tudo que foi passado deve ter algo maior que isso. É a necessidade de uma visão mais expandida, que é aquilo que Cristo fala nas nas páginas anteriores. Ninguém quer falar alguma coisa? Não tem nada para adicionar. Não tem nada para falar? Então, aí continuando aquele diz, né, enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Ou seja, eles estavam tentando lidar com os seus paradigmas da melhor forma possível. Só que, hoje em dia, a gente pode falar de paradigmas, que foi aquilo que Cristo tentou passar para eles, né? Cristo tentou passar uma nova visão para eles. E isso fazia o quê? Incomodava a zona de conforto e quebrava os paradigmas. Então, isso que é necessário hoje que nós façamos. Deixemos crenças e paradigmas de lado para que nós deixemos a nossa zona de conforto também de lado. E se a gente quiser seguir um caminho de evolução, temos que trilhar um novo caminho, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, nós todos, com vocês, estamos caminhando junto a nesse caminho que é muito novo para todos, né? Porque nem todo mundo conhecia as cartas de Cristo. Alguns de vocês já conheciam, alguns de vocês não. A gente está trazendo isso aqui, que é um trabalho que foi passado para nós ajudarmos vocês, nós todos nos ajudarmos, na verdade, né? Porque aqui ninguém é mais que ninguém. Nós todos estamos tentando caminhar juntos, né? Por isso aqui a gente está fazendo um estudo, porque aqui ninguém sabe mais do que o outro. Tá todo mundo estudando junto essas cartas para poder entender melhor e ter uma boa
um bom diálogo sobre isso. Exato. E muitas coisas a gente entende conversando entre si. Exato. É exatamente isso. Na carta de instrução, eles falam para montar um grupo de estudos para que cada um leia e cada um deixe os seus comentários sobre aquilo que entendeu. Né? Então, cada um complementa. Por exemplo, se eu não entendi uma parte e ele entendeu, a gente pode conversar e mutuamente a gente se ajuda a entender. Exato. É como montar um quebra-cabeça. Precisa de todas as peças para formar a figura inteira. Exatamente. E eu perdi o que eu ia falar agora há pouco. Deixa eu ler uma parte ali que tinha... isso que o Luiz comentou antes sobre a questão assim, de reaprender. Uma coisa muito importante é a gente não se apegar naquilo que a gente acha que é a verdade, a gente sempre estar aberto a que alguma coisa, algum conhecimento que a gente dava por certo pode ser um pouco diferente. Isso é muito importante para a gente entender toda essa questão, não só das cartas de Cristo, mas do conhecimento real de como o universo funciona, como o mundo funciona, como nós funcionamos. Muita coisa que foi nos ensinado, tanto na escola, na igreja, em outros lugares, Exato. onde existe uma certa manipulação, muitas dessas coisas vão mudar, já se provaram mais ou menos diferentes do que foi ensinado para nós, e nós vamos precisar muito deixar o nosso orgulho e nosso ego de lado para reaprender muita coisa. Exato. Isso, inclusive, é uma ótima aula para a gente aprender a deixar o nosso orgulho e o nosso ego de lado. Exato. Vamos ler alguns comentários aqui, ó. Elaine e Eliana Monteiro, ó. Não existem erros, tudo é experiência para evolução. Logo, sacrifícios são desnecessários, exatamente. Tudo é para nossa evolução. Exatamente. Aqui, ó, Cássio Pimentel, capacitar para mudar as próprias circunstâncias do eu. Eu amo vocês. Gratidão, Cássio. Gratidão, Cássio. Rosa Afonso, gratidão. A Nilce, gratidão. Gratidão, Nilce. Gratidão, Nilce. Murilo, aqui. Não somos perfeitos, o único perfeito está sentado ao lado direito de Deus. Exatamente. Minha família, a maioria evangélica, imagina como eles me enxergam, mas sou imensamente feliz. Exatamente. Você tem que ser você tem que ser imensamente feliz do modo que você vive, porque uma hora isso vai despertar a curiosidade deles. E aí isso vai abrir um precedente para que você fale daquilo que você conhece, daquilo que você tem de conhecimento para passar para eles. Eles vão perceber, você vai plantar aquela sementinha, que é a parábola do semeador, né, que Cristo usou, você vai plantar uma sementinha em cada um deles, aquela semente que germinar, essa pessoa vai estudar, vai obter mais conhecimento e vai levar conhecimento para mais pessoas. É assim que é formado as coisas. Somos um só? Exatamente. Ler as cartas é uma verdadeira conexão com o mestre. E isso, a gente sente muita conexão com o mestre Sananda quando a gente lê essas cartas aí, porque realmente a gente vê que tem o toque dele, né, nessas cartas, né, nessas palavras, né. A mensagem de Cristo é muito pedagógica. Ele entendia e entende ainda hoje as pressões que sofremos. Ele corrigia dizendo, não erre mais. Abstinha-se de julgar. Exatamente. E o estudar em coletivo ancora mais energia para entendimento. Tudo é frequência e energia, inclusive Deus. É preciso sintonizar. Exato, tudo é energia. Nós temos que sintonizar essa energia. Nós somos como antenas. Se você sintonizar aí na 90.3, você vai receber coisa da 90.3, né? Então, se você sintonizar com o Criador, você vai receber coisa do Criador. É exatamente isso aí. Ana Isabel, boa noite, minha querida. Vamos seguindo com nossos estudos aqui, então. A gente pode voltar para os estudos, então? Vamos lá, então. Vamos compartilhar a tela aqui novamente. Vou continuar lendo. Onde a gente parou mesmo? A gente parou aqui pelo meio, eu acho. Eu acho que foi aqui assim. De forma possível. Portanto, vamos continuando aqui. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história no interesse de preservar o que eles consideravam valioso nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Pode continuar. Meus discípulos e Paulo
construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderiam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção, o divino, o Pai. Exato. Vamos voltando aqui novamente para a gente debater mais um pouco sobre. Então, é importante que Jesus fala aqui que os discípulos dele, Paulo, construíram um edifício de crenças, ou seja, um edifício que ia formar paradigmas, com aquilo que eles queriam preservar da história e dos ensinamentos de Cristo. Então, eles ensinaram e consolidaram somente o que considerava valioso para as pessoas. Então, os judeus e gentios do mesmo modo, os daquele tempo e do futuro, que até hoje são preservadas as coisas que vieram do passado, né, os paradigmas. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam. Então, eles criaram, moldaram todo um Novo Testamento, moldaram paradigmas novos, né, sobre aquilo que eles achavam, eles filtraram aquilo que eles achavam mais importantes, só que o mais importante de tudo, né, que eram os segredos do reino de Deus, eles deixaram de fora, porque aquilo que eu não compreendo, eu não coloco. Ou seja, pode ser que talvez a pessoa não entenda, mas outra pessoa vai entender. Então eles dizem assim, tampouco os achavam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Ou seja, tudo que criava uma nova percepção de quem era Deus, eles não queriam. Por quê? Porque ia mexer de novo com o paradigma. Alguma observação para fazer? Eles tiraram muito, todas as partes que eles não entenderam, eles não conseguiram descrever e nem registrar para manter sendo ensinado dentro dos ensinamentos que eles queriam passar. E alguns eles tiraram, não eles necessariamente, mas alguns foram tirados exatamente para tirar de todo o cenário aquela possibilidade de que aquele ser divino foi uma pessoa. Ele foi uma pessoa comum como qualquer outra, como eu, como eles, como vocês que estão assistindo a gente. Exato. Exatamente, até porque fala ali que ele foi um rebelde. Ele foi uma pessoa como qualquer um de nós. Só que a vida dele mudou depois de ele ter sido batizado. Exato. Que vai contar depois nas 6 semanas que ele teve de jejum no deserto. Exato. Então, a gente vamos voltando aqui agora a compartilhar a carta para a gente poder continuar falando. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados por meio do sacrifício no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Esta crença também provou ser de grande consolo para os judeus quando seu templo foi destruído pelos romanos e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, era altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas.
Vamos voltar de novo aqui. Esqueci de tirar o aviso aqui da tela. Aqui. Então, isso foi criado, toda essa história de quem foi Cristo, do que aconteceu na crucificação, esse cenário todo montado foi para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, né? Por meio do sacrifício no templo. Adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através da sua crucificação, né? Então, tinha naquele tempo muito antigo, né, se eu não me engano, as pessoas faziam sacrifícios de animais para expurgar os pecados, para pagar os pecados, porque isso também era uma crença que eles tinham. Então, foi adotada a pessoa de Jesus, ou seja, o supremo sacrifício que pagou tudo. Então não era necessário mais pegar um animal lá, o melhor animal, e sacrificar para pagar os pecados. Então foi adotada essa imagem de Jesus, né? Então, ele diz aqui, isso deu a minha morte na cruz uma razão válida e heróica, né? Para quê? Para não mostrar que Jesus foi um rebelde, e que sim, ele foi um herói, porque ele pagou pelos pecados da humanidade, né? Ele mostra ali, todos nós aprendemos como se o Cristo fosse o santo desde que ele nasceu até a morte dele. Exato. E não é isso. Ele também errou, ele também fez coisas que nem a gente, e depois ele elevou a consciência dele. Ele se conectou com o Deus, com o todo, e viu como era realmente, como são realmente as coisas. Exato. E isso que se chama, tipo, que ele tirou o véu da Matrix, né, digamos assim. Exato. Quando tu tem um entendimento de como tudo funciona, é como se tu olhasse atrás da cortina, tu olhasse nos bastidores, como realmente tudo funciona. Exato. E a morte dele na cruz, ela foi muito, eu não sei se o termo gourmetizada poderia explicar, mas ela foi dado muita ênfase na morte dele e muito pouco nos ensinamentos que ele veio trazer. Exato. Como se tentaram transformar ele mais num mártir e mostrar assim, olha, a morte dele pagou os pecados da humanidade ou de alguém. Exato. E, pô, é aquilo que o Hélio Couto fala. Sempre vejo os vídeos do Hélio Couto, ele diz assim, não, Jesus morreu para salvar nos salvar e para pagar nossos pecados, ponto. E troca de página por quê? Porque isso mexe no paradigma. Não pode explicar isso, o que realmente aconteceu, por quê? Porque mexe no paradigma. E aí vai abrir questionamento para as pessoas buscarem mais informação. Que é isso que a mídia não quer, nem que as igrejas querem. Exatamente por ter aquela visão do passado, ter toda aquela história no passado, do Velho Testamento. Não é que o Velho Testamento seja invalidado pelo Novo, ou vice-versa, mas, como eu disse, um é um complemento do outro, mas não pode se focar somente nos velhos paradigmas. É aquilo que eu disse, tem que deixar o velho para vir o novo. É a mesma coisa, tipo, tu quer ganhar uma roupa. Tá, mas tá cheio de roupa no guarda-roupa, porque tu quer ganhar novo. Então, tu tem que doar as roupas que tu não quer mais para poder ganhar coisas novas. Exatamente. Fazer espaço para as coisas novas poder entrar, né? Realmente, qualquer objeto da casa, qualquer coisa, porque aquilo é energia estagnada na tua casa, no teu quarto, em qualquer parte da casa. É energia estagnada. Uma coisa que tu não usa mais, tu tem que doar, porque tem que pensar no próximo. Alguém pode estar precisando daquilo. Porque tu vai deixar ali parado se tu pode doar. E aquela energia tá te prendendo parado ali. Exatamente. Nada de novo vem. Por quê? Porque tá te prendendo naquele lugar. É exatamente isso. Se a gente não fizer a nossa parte, não tirar esses paradigmas, tirar essas crenças limitantes, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado da rua, digamos assim. Exato. Mais alguma coisa? Não.
Não? Tá tranquilo? Então vamos compartilhar a tela de novo para a gente continuar o nosso estudo aqui. Vamos lá. Onde foi que a gente parou mesmo? Portanto, vida após a morte somente poderia significar a ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. E eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertos de todo o medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos, entre aspas. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que eu posso vir até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Minha experiência e minha juventude e experiências no deserto. Perdão. Quer ler? Uhum. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias, ao contrário da crença popular. Eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que eu determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiado teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade, que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe e sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Ok, vamos voltando. Essa parte, ela gera muita, talvez no meio de alguns, muita polêmica para alguns. Muito choque também. Muito choque, ou para outros algum alívio. Por quê? De ver que Jesus, ele foi um cara que ele foi... olha o nosso mascote aqui aparecendo na imagem, o Pudim. Ele foi um cara igual a gente, ele foi um ser humano igual a nós, né? Então ele tinha ali, ele se recusou a aprender um ofício que confinasse ele a uma rotina, ele escolheu misturar-se com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Então, quando ele precisava de dinheiro, o que ele fazia? O que a gente chama hoje de bico. Trabalhava por 1 ou 2 dias e aí ganhava o suficiente para comer e beber, propiciando ele o lazer que ele desejava. Ou seja, ele foi uma pessoa igual a nós. Ele não teve nenhum... Desde o começo, ele não teve uma juventude divina, né? Como muitos aí mistificam. Ele foi um ser igual a nós. E hoje em dia a gente julga muito alguém que não tem um ofício fixo, alguém que não tem uma rotina diária fixa, estabelecida, com horários de trabalho e tudo mais, julga como um vagabundo, como um ocioso, como qualquer outros N adjetivos que dão para essas pessoas. Exato. E se for ver, o que teria de errado isso? A pessoa vai atrás de conseguir os seus recursos para sanar as suas necessidades, quando necessário. E quando não é necessário aquilo, por que a pessoa tem que se manter confinado
Eu não tô defendendo uma doutrina de não trabalho claro que não. E viver com os pés para cima. Nós estamos expondo aqui aquilo que Cristo mesmo disse, estamos debatendo sobre o que ele mesmo disse. Uhum. Então, ele realmente ia atrás das coisas que precisavam, para manter as necessidades dele quando precisava, e ele aproveitava a vida, ele conhecia pessoas, ele não julgava as pessoas, como vocês podem ver, ele conversava com prostitutas, conversava com todo tipo de pessoas, porque para ele não existia julgamento. Aqueles lá também eram tanto seres humanos quanto os donos do vinhedo. Exato. Sim. Não, ele não fazia distinção das pessoas, né? Então, em vez ele, como ele mesmo disse aqui, ó, rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício, aquele que a gente acabou de comentar agora. Então ele diz aqui, ó, quando eu precisava de dinheiro, ia trabalhar em vinhedos por um dia ou dois, né? Então é aquilo que você falou, ele ia atrás de buscar o recurso para sanar aquela necessidade. A necessidade daquele momento dele. Então, ou seja, ele foi uma pessoa igual a nós, né? Ele se revoltou, ele foi um rebelde, não contra tudo e contra todos, não contra Deus, mas contra aquela fé e doutrinas daquela época. Aquilo que não fechava com o que ele acreditava dentro dele. Exato. Mas que ele ainda estava descobrindo. Exato. Porque assim como ele, quando encarnou aqui, ele perdeu todas as memórias das vidas passadas, sim, nós também sofremos dessa limitação. Em muitos planetas, na maioria gritante deles, quem encarna lá tem e mantém algumas memórias de vidas passadas e alguns conhecimentos que tu traz das suas vidas passadas. Aqui já é mais difícil por causa da densidade que a gente tem aqui, a densidade energética, que é causada por todas as questões negativas que a gente enfrenta ainda. Isso dificulta que a gente tenha acesso a essas outras habilidades que a gente já adquiriu em outras vidas. Exato. Então, ele estava testando, mas vocês podem ver que ele, mesmo não lembrando de nada, os princípios dele, ele tinha. Sim, se manteve. Manteve toda essa questão, por isso que ele não se identificava com nada daquilo na época. Não combinava com o que ele internamente era, com o que ele acreditava. Sim, né? Exato. Tem algum comentário? Exatamente. E muitas coisas que, tipo, a gente sempre, tipo, se julgava porque, tipo, porque eu nunca fui assim, porque eu nunca segui uma determinada religião, algum determinado padrão, um certo tipo de padrão de vida, né? E agora pessoas, ao ler isso, fica até aliviado em saber que Jesus também foi assim. Ele não aceitou de cara uma religião que ele sentia dentro dele, que não estava certa. Exato. Ele não é porque ele não queria, ele sentia dentro dele que aquilo que colocavam na igreja não estava certo. Exato. Aquilo ressoava dentro dele, que aquele Deus punitivo não era o verdadeiro Deus que os judeus pregavam, né? Então acho que isso ressoou para que ele fosse se tornar o Cristo, como ele mesmo diz, né? Porque até teve, eu não sei quem falou, se foi o Divaldo, né? Que ele falou uma vez numa entrevista que ele respeita mais um ateu. Um ateu digno do que um cristão hipócrita, né? Isso é isso que ele disse. Por causa que muitas pessoas vão na igreja, rezam, fazem aquela oração, pecam lá para 70 vezes 7, alguma coisa assim. Eu não sou muito ligada nisso aí, por causa que eu nunca fui em igreja. E muitas pessoas que vão à igreja, sempre quando sai da porta da igreja, fazem tudo ao contrário que ensinam na igreja. Exato. Você vê uma distorção em tudo das doutrinas, na verdade, né? É como se ir para a igreja anulasse tudo que tu faz de mal fora dela, né? Isso, exatamente. Como se justificasse tu ser um idiota fora da igreja e tu vai lá, tu reza um pouquinho exatamente. E tá tudo... Não temos como falar em outras palavras. De repente... É que nem um dia eu ouvi uma história que eu passei por várias igrejas,
mas um dia eu ouvi um pastor falar de que pegaram, né, aquele comercial do carnaval da Rede Bobo, né, e colocaram na igreja para tocar. O pastor falou assim, vamos colocar um negócio para tocar aqui, vocês prestem muita atenção. E colocou lá a Cunhã lá para dançar lá, quase, né, vocês sabem como, né? E aí todo mundo ficou, nossa, meu Deus, como que pode o pastor fazer isso? Aí ele mandou parar e disse o seguinte, tá, então é o seguinte, só dentro da igreja, que é um lugar santo, eu virei fã desse pastor. Ele falou, só dentro da igreja que tem que ser santo, na casa de vocês pode isso aqui, e na igreja não? Qual que é a diferença do templo para a casa de vocês? Se vocês se permanecem santos aqui dentro, tem que ser santo fora também. Aí, olha, eu virei fã daquele pastor. Até por causa que eu acho que o que ele quis dizer ali também é que Deus não está no templo, na igreja. Deus está dentro de nós, em todas as coisas. Até num computador. Isso aqui foi criação de Deus também. É uma consciência, né? Em um outro estado. De Deus. Exato. Mais alguma coisa? Então, vamos seguindo aqui, então. Vamos compartilhar a tela novamente. Daqui a pouquinho a gente já vai voltar a ler os comentários, tá? Que tem bastante comentário ali pra gente ler. Vamos lá, amor. Lê aqui pra nós, a partir daqui. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, de aflição e da pobreza que me comoviam profundamente era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Podia-se dizer que eu era agente do povo. Vivi muito perto dele em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. Ok, vamos voltar novamente aqui para a gente debater um pouquinho mais sobre essa parte. Eu acho isso muito interessante, esse parágrafo, por causa que, mesmo que Cristo, naquela época, antes de ser batizado, ele mesmo sendo uma pessoa rebelde e gente do povo, por mais que ele não ia na igreja, ele se importava com as pessoas. Ele tinha como é que ele falou? Ele era um hiperemotivo. Como se diz hoje, né? Hiperreativo e hiperemotivo. Ele passava nas ruas, se importava com aquelas pessoas que estavam ali nas ruas também. Sim. E vendo as emoções daquelas pessoas, as tristezas, as alegrias, pessoas que se misturando com as pessoas. As pessoas, né, que não tinham condições para ter um pão naquele dia para comer, e eu acho que isso só a importância de ele se importar com as pessoas. Já fez ele se tornar uma pessoa de Deus. A levar a ser também o que ele é. Porque ele diz assim, poderia se considerar, né, por se dizer que eu era agente do povo, vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É isso que a gente tem que entender, né? Tem que escutar. Ele escutava as aflições do povo e compreendia e se importava também. A gente pode ver também que ele era um cara, né, com todos os defeitos e atitudes que ele tinha, né, ele não estava nem aí com a opinião das pessoas. Quer dizer aqui, sem me importar com o que as demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas, né? Então, ele disse que ele era profundamente emocional, né? Então, acho que isso é muito importante também. Quer fazer mais algum comentário? Podemos seguir, então? Então, vamos seguindo aqui. Depois dessa leitura, a gente já vai voltar
para Os comentários. para ler os comentários, tá? É muito importante entender minhas verdadeiras origens e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram e empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que via ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com as leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam escutar-me que aquelas pobres pessoas já haviam suportado o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar em um Deus justo, segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignaram. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsiona a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza? Por não terem cumprido os 10 mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel, e eu não queria nada com ele. Parecia para mim que se existisse tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera, que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra do que os anciões judeus tentavam ensinar-me. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez mais com frequência, minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia, de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e me percebi igualmente rebelde contra o meu comportamento anterior. Escutei falar de João Batista e o trabalho que fazia entre os judeus que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. Vamos parar mais um pouquinho, para não ficar muito longa a nossa leitura. Então a gente pode ver que Jesus, tendo todos esses comportamentos que ele tinha, né, num dado momento, né, quando chegou lá nos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou ele. Que acredito que depois, vou fazer 26, né? 26. Com os 25 anos, um pouco menos ainda, eu comecei a ter os mesmos questionamentos que Jesus tinha. Por que esse Deus, né? Se todo mundo fala que ele pune, por que isso acontece, né? Então, por isso que isso não é justificativa, mas eu passei de igreja a igreja tentando procurar a verdade sobre quem realmente é Deus. E realmente, para mim, aquele Deus punitivo é um Deus ilógico e ele era um Deus ilógico. Se ele realmente existisse, né? Ele é ilógico e cruel. Exatamente, né? Não, Jesus mesmo diz, não queria nada com ele. Parecia para mim que se existisse tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna, né? Então, a simplicidade e liberdade que encontrei, aqui ele está dizendo que ele se negou a acreditar na palavra que os anciões tentavam ensinar para ele, tentavam colocar aqueles paradigmas na cabeça dele, né? Então, a nova linha de questionamento que tomou ele, né? Ou seja, ele despertou para o que realmente ele estava fazendo com ele e com a família dele, com as pessoas que estavam em volta dele. Ele despertou para, as minhas atitudes não estão sendo
condizentes com aquilo que eu estou buscando. Ou seja, ele despertou e percebeu que, opa, eu tenho que trilhar um novo caminho. Não é por aqui que eu vou conseguir reconhecer a divindade de Deus, né? Então, ele diz aqui, ó, revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento minhas ações haviam causado à minha mãe e muitas outras pessoas. E claro, até então, a ele mesmo, né? Porque algumas ações, logicamente, afetam a pessoa diretamente, né? Então, embora ele sentia muita compaixão pelos fracos e sofredores, a natureza rebelde dele, né, levou a um comportamento egoísta e sem consideração para com a família dele. O amor subjacente brotou em mim. Ele percebeu e ele ficou revoltado com a própria situação dele. Então ele ouviu falar de João Batista, que era lá o cara que pregava e batizava as pessoas. Quem quer fazer mais algum comentário? Quer tecer alguma coisa? É muito importante essa questão quando Jesus despertou para o ponto em que ele começou a avaliar as próprias ações deles. Tipo, ele começou a olhar assim, aonde eu quero chegar? As minhas ações refletem onde eu quero chegar? Esse tipo de avaliação é muito importante, gente. É muito importante. É muito importante, por causa que é aquilo que a gente já falou na outra live, né? O que eu tô fazendo agora, isso me aproxima ou me afasta de Deus? As minhas ações, elas me aproximam, me afastam, né? O que eu tô pensando agora, eu posso falar para alguém que tá perto de mim, né? Então é isso que você usa como filtro, né? Isso ajuda muito. Ajuda bastante. O autoconhecimento, pessoal, é uma ferramenta muito importante, muito importante. Quando a gente entende como a gente funciona, automaticamente a gente entende como as outras pessoas funcionam e a gente entende, às vezes, por que elas agem de algumas maneiras que não são tão agradáveis com a gente. Exatamente. Isso nos ajuda a ter uma empatia muito maior com as outras pessoas. Quando a gente aprende, quando a gente se entende, a gente se ama. E quando a gente se ama, a gente ama o próximo, porque a gente se enxerga no próximo também. A gente entende por que as pessoas agem daquela maneira, às vezes não muito certo, enfim. Bom, no momento que a gente começa o despertar, né, a gente começa, assim, a rever as nossas ações, as nossas atitudes, e a gente vai começando a compreender o outro, a compreender o próximo, a não julgar a pessoa, né, por causa que eu estou aqui, eu estou ali, né, ou seja, Cristo está em mim, Cristo está nele. Se eu estou julgando o próximo, eu estou julgando a Cristo. Exato. Sim. São 3 pilares. Os 3 pilares principais para a evolução são autoconhecimento, a gente se conhecer, o conhecimento, a gente estudar, obter conhecimento para a gente entender como várias coisas funcionam, e a prática do bem. Sim, e com esses 3 pilares, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, a gente consegue se iluminar. A prática do bem é aquilo que a gente faz para o outro de bom. Exato. É o que falta para nós depois em dobro até, né? Exatamente. Exatamente. A física quântica mostra isso, ela explica essa questão dessas energias. É a mesma coisa, o que eu estou pensando vai refletir em mim depois se eu pensei bem ou mal daquela pessoa. Exato. É verdade. Inconscientemente aquela pessoa recebe aquele pensamento que tu tem sobre ela. Exato, sim. Então isso vai moldar a maneira como tu vai agir com ela na próxima interação ou como ela pode agir contigo. Maria do Carmo disse que Jesus era levado, exatamente. Era. Ele não aceitou uma religião castradora, exatamente. Não era fácil você... Quem dera os jovens de hoje fossem questionadores, observadores e usassem suas experiências para expandirem as consciências, salvo raras exceções. Exatamente. Aqui. Até tem muita pessoa, eu acabei de, né, nem ia comentar sobre isso, mas acabei de bloquear um comentário de uma pessoa que diz que essas cartas são meras folhas de papel que alguém se diz que canalizou. Eu peço para todas as pessoas que estão aqui, até as que vão ver essa live depois, que não acreditem em nós. Vão estudar as cartas. A gente estudou as cartas e essas cartas ressoaram no nosso coração. E nós fomos autorizados em meditação pelo próprio Cristo a fazer essa live para tecer nossos comentários sobre as cartas. Nós estamos fazendo lendo e passando a visão
que a gente tem de Cristo. Não acreditem em nós, vão estudar. Porque enquanto as pessoas ficarem com esse achismo de eu não acredito nisso, eu não vou fazer, eu tô na minha zona de conforto, eu só acredito na religião ou no que a mídia me fala, a pessoa vai se manter dentro de uma bolha e não é aquilo que eu disse, vai ficar patinando, não vai evoluir e não vai sair do lugar. E aí tenta atrapalhar as pessoas que estão aqui de boa vontade, passando a visão daquilo que a gente está estudando, trazendo para as pessoas. Muito amor para ti, viu? Exatamente. Muito amor para ti. Exato. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Aqui nós estamos estudando e trazendo um estudo até vocês para que nós debatemos sobre. Vocês podem deixar os comentários de vocês aqui. Só que, se for comentários que vai atrapalhar o grupo, infelizmente eu vou ter que banir a pessoa. E aí a pessoa não vai comentar nunca mais numa live ou num vídeo. Entendeu? Então as pessoas têm que estudar. Não adianta ficar com o achismo de que eu acho que essas cartas não tem nada a ver com Cristo. Uma pessoa que se acha que fez. Então fica com o seu pensamento, mas tenha certeza de que o seu pensamento vai ter uma consequência. Exato. Essa é a importância de estudar, pessoal. Não Exatamente. Acreditem só nessas cartas, Claro não que não. acreditem só na gente, mas sempre mantenham tudo que você escutar, mantenham na cabeça e pensem, faz sentido. Meditem sobre também, que meditem sobre, faz sentido comigo, faz sentido com a minha verdade, é uma verdade boa que eu gostaria de acreditar. Exato. Porque, tipo assim, muita coisa, a gente mesmo, no início, quando a gente estava despertando, a gente sempre teve o pé atrás, a gente nunca chegou uma pessoa falou, a gente acreditou, não. A gente sempre buscou, sempre foi atrás. Negócio e outra coisa, a gente sempre obteve a verdade em nós. Porque a verdade está dentro de nós. Por isso, a importância de meditação. Tu vai receber toda a verdade numa meditação, oração e diversas outras fontes. Exatamente. Tu faz sentir, não é o que a gente está falando, sim, tu faz sentir o que se é realmente verdade ou não. Exatamente. Que a Maria do Carmo falou também, tá tudo foi planejado para sermos separatistas, exatamente, para que cada um seja individualista. Eu tenho que cuidar de mim, porque se eu não cuidar de mim, o outro não tá nem aí comigo, exatamente. É essa visão que eles querem passar, né? Vamos ver aqui. Um canal que eu gostaria de recomendar é o canal da Mônica de Medeiros. Sim. Ela é uma cirurgiã formada e também médium. Ela canaliza alguns espíritos e as lives dela trazem muita informação. Muitos espíritos que ela traz, acho que são 5 ou 6, alguns deles contam a história, alguns deles estiveram encarnados na época de Jesus, e muito do que eles contam, do que eles viram lá, do que aconteceu lá, bate com as cartas de Cristo. Exato. Então, eu recomendo assim que assistam e vejam assim, se as palavras dela ressoam com a verdade de vocês. Particularmente, foi ela que me ajudou a despertar. Foi ela que, inicialmente, eu era totalmente ateu, eu não acreditava em nada disso, da questão de existir Deus, de ter vindo Jesus para cá, porque todas as religiões que eu conheci, não faziam sentido para mim, não tinha sentido aquilo que elas ensinavam. Era muito superficial, então eu achei, é besteira. Então, quando eu comecei a assistir o canal da Mônica, quando o espírito da Sheliana vinha falar através dela, eu ia estudar, em vez de simplesmente taxar aquilo ali como, não, isso não é verdade, isso não existe. Comentar ali que não é verdade, né? Eu pegava os termos que ela falava ali, eu ia pesquisar, eu ia no Google e pesquisava. Eu cheguei a passar 2 dias, 16 horas por dia, durante 2 dias, umas 30 e poucas horas, para assistir um vídeo de 1h20 dela, 1h16. De tanto que eu andava, eu dava play e pausava, ia pesquisar, dava play, vinha mais um termo que eu não entendia, ia pesquisar. E assim, o que isso aconteceu? Começou que nas próximas lives eu já começava a entender muito mais, eu não precisava mais pausar.
eu não ficava assim ouvindo a live, ouvindo um monte de termos que não faziam sentido, e eu não ficava assim só pensando assim, oh, eu não sei o que isso significa, então não deve ser verdade. Pois é, exatamente, né? Então Estudem, pessoal, estudem porque vale a pena. O conhecimento vocês não perdem. O dinheiro os políticos podem tirar de vocês, mas o conhecimento eles não conseguem. A Ana Lúcia disse aqui, ó, eu passei por tantas doutrinas e questionava, não aceitava no que tentavam colocar na minha cabeça. Exatamente, eu passei pelo mesmo processo que você passou. Leila Bassani, verdade. Leila Bassani, ele questionou as leis mosaicas de Moisés, porque serviram para uma época, justamente por isso não se importava de curar aos sábados. Exatamente. São determinadas leis que foram colocadas num tempo atrás, que para o tempo atual não servem. Essa é a palavra, entendeu? E hoje nós temos que buscar mais conhecimento. Não que a Bíblia não serve, não estou falando isso, não podemos invalidar a Bíblia totalmente por causa de uma mera opinião, certo? Mas eu digo que tudo são, como eu disse, a gente estava gravando as atas do Conselho Cósmico, as cartas de Maria Madalena, que a minha esposa está fazendo, as cartas de Cristo, os relatórios, os insights, tudo isso junto com a Bíblia, é um kit de estudos. Assim como tem a criança leva um monte de livro para a escola, esse é o nosso kit de estudos. Uma coisa completa a outra. Uma coisa não invalida a outra. Uma completa a outra. E assim como a meditação e a oração também. E para quem tá querendo, para quem quer ler as cartas de Cristo e se assusta assim com quanto texto elas têm, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ler fisicamente, eu não gosto de ficar olhando palavras. Então eu procuro tudo no YouTube, audiolivro. Gente, tem tudo, tudo que vocês imaginar, qualquer livro, Cartas de Cristo, Cartas de Maria Madalena, já tem alguém que tá lendo para vocês e colocou esse vídeo já para vocês. Gente, é só aproveitar. Tem conhecimento pra caramba no YouTube. Exatamente. Ele falou, tipo, audiolivro. Eu tô fazendo as cartas de Maria Madalena, cada uma. Eu tô fazendo leitura, cada uma. Cada carta tá no canal. Já fiz 25 cartas hoje. Exato. Hoje foi até a 25ª. Então... A Leila do Carmo diz aqui, ó, todos os dias ouço essas cartas e me sinto muito tocada. E tem transformado minha vida. Gratidão, exatamente. É isso que Cristo fez nessas cartas. É para sentir, e você vai sentir as palavras de Cristo ressoarem em você. E aí essas palavras vão transformar você. Exatamente. Nilza, muito boa noite, minha querida. Oi, Nilza. Vocês são anjos do Senhor, gratidão. Gratidão. Todos nós somos, né? Boa noite, pessoal. Leila Bassani, isso mesmo. Conhecer Jesus verdadeiro me fez entender o perdão, o amor. Exatamente, porque quando você conhece realmente o que Jesus sentia pelas pessoas e o que ele, todas as experiências que ele teve até chegar e se tornar um grande mestre, é exatamente isso. Você entende as pessoas, você entende por que cada pessoa, mesmo fazendo o que faz aquilo, porque ela está presa num paradigma, ela tá no tempo de evolução dela, entendeu? E nós que já estamos aqui despertos, que já estamos nessa linha um pouco mais nós todos estamos nessa linha mais avançada, digamos assim, nós temos que olhar e não julgar. É mandar amor, é orar todos os dias para aquela pessoa, meditar, mandar a luz para aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda o que nós entendemos. Porque um dia nós fomos igual àquela pessoa. Exatamente. A gente julgava muito antes. Exato. Olha, até que a gente fez a experiência da borrachinha. Um dia nós vamos contar para você a experiência da borrachinha. Não, pode contar agora. Conta rapidinho. Conta rapidinho. Vamos contar rapidinho. A minha sogra, ela viu um vídeo, né? Cada vez que a pessoa colocava aquelas borrachinhas de dinheiro, e cada vez que a pessoa reclamava, puxava e dava uma. O teu subconsciente vai gravar que aquilo é uma coisa ruim. Não é uma dessa aqui, tá? Mas é uma borrachinha mesmo. Você colocava aqui, pegava e puxava bem forte. Mas tem que ser forte porque tem que doer. Pra você entender que reclamar é ruim. Hoje a gente não reclama mais. Até que teve um dia que minha sogra, só pra avacalhar um pouquinho, falou, puxa mais um pouquinho, mais forte. Tá muito
tá muito fraco Muito isso aí, levezinho. tá muito levezinho. E eu puxei forte e aí a gente parou de reclamar. Eu também já fiz isso por algum tempo, pessoal. Eu tinha uma borrachinha no braço e eu usava ela para tentar desfazer um hábito ruim que eu tinha também de reclamar. Usei para reclamação. Noite, gratidão, vitória, Espírito Santo. Olha só. Para quem não consegue abandonar um hábito, a borrachinha ajuda bastante. Nilza, gratidão. Gratidão, a gente também ama todos vocês. Zeli Cordeiro, vejo os vídeos de vocês me ajudando. Meus filhos se recusam a aceitar o que está acontecendo. Sinto muita paz. Gratidão. Gratidão. Continue orando por eles, porque uma hora alguma coisa vai ressoar neles, tá? Talvez pode não ser num vídeo nosso, pode ser num vídeo de outra pessoa, mas alguém vai ou algum amigo vai comentar disso, exatamente desse algo que você quer passar para eles. Aí, opa, já tem uma sementinha plantada, alguém vai comentar sobre, opa, eles vão lembrar, ó, a minha mãe falava daquilo para mim, aí eles vão começar a estudar. Pode ficar bem atento a isso. Gratidão pelas informações, vamos evoluir. É isso aí. Isso aí. A gente quer falar mais alguma coisa? A gente pode voltar para a carta, então? Só pra... Tinha mais uma coisa que eu queria comentar. Pode falar. A questão do autoconhecimento. Quando a gente entende como a gente funciona, quando a gente entende como as nossas emoções, nosso cérebro funciona, a gente começa a se amar mais e isso, consequentemente, nos faz entender melhor os outros e amar mais os outros. Isso automaticamente vai causar uma coisa muito legal na nossa vida, porque a gente vai começar a entender por que algumas pessoas que fizeram coisas desagradáveis com a gente e a gente guarda mágoas, a gente vai começar a entender por que elas fizeram aquilo e vai começar a entender que muitas delas não foi por mal, foi simplesmente pela ignorância da pessoa em saber fazer de outra forma, em saber que existia uma maneira boa de fazer de tomar aquela atitude contigo e fazer diferente. Isso vai fazer com que tu perdoe a pessoa e comece a soltar mágoas, a liberar mágoas que tu tem guardado, às vezes durante a vida inteira. E, gente, mágoa causa câncer. O nosso corpo, ele é um reflexo do nosso espírito, da nossa alma. Da nossa alma, né? Da nossa alma, Cher. O nosso corpo, ele é simplesmente um ajustador, ele nos mostra o que a gente tem que corrigir na nossa alma. Então, é muito importante a questão do autoconhecimento, porque quando tu adquire autoconhecimento, isso começa a desbloquear uma gama muito grande de outras coisas, começa a desatar muitos nós na tua vida, muitos mesmo. Eu diria agora, assim, qual o conselho mais importante que poderia dar, sim, para sair fazendo hoje? Autoconhecimento. Estuda como funcionam as emoções, o que são as emoções, reflete o porquê que às vezes tu tem algumas atitudes não muito boas, reflete a maneira como tu age com os outros, como os outros agem contigo, por que eles estariam agindo daquela forma. Traz mais empatia para tua vida, para entender as pessoas, porque assim, quem aqui quer ser mal com os outros? Quem quer ser ruim com os outros? Todo mundo quer ser bom. Sim, exato. E todo mundo quer que os outros sejam bons consigo, né? Exato. Então é só uma questão de aprender. A gente Às vezes as pessoas, elas têm uma intenção boa, só que elas não sabem transmitir aquilo e elas fazem da maneira que elas delas, correta, né? de que elas foram ensinadas. Exato. E acabam fazendo mal para as pessoas e não se dão conta. Exato. Porque estão no sistema da Matrix que ensinou a ser dessa maneira, para que seja assim, para que você faça o mal para outra pessoa e não perceba que aquilo você realmente fez um mal para a pessoa, né? Sim. E aí, por exemplo, aquela pessoa fez um mal para outra, em vez da outra parar e conversar, não gostei dessa atitude e tal, me senti assim, assado. Não, a pessoa ou já briga de volta, ou simplesmente guarda aquela mágoa e já julga a pessoa, já coloca a pessoa no estereótipo. Essa pessoa é ruim, essa pessoa faz essas coisas ruins.
Ou, na maioria dos casos, até prepara um plano, porque, opa, aquela pessoa me prejudicou, eu vou prejudicar de volta para pagar na mesma moeda. Faz uma vingança contra Exato. a pessoa. E aí vira um círculo vicioso, né? Porque não vai ter fim. A pessoa vai fazer mal para outra, a outra devolve, e aquilo que você fez para outra volta para você. Fica uma bola de neve, tá aí, um vai fazendo pro outro, tá aí no fim. E aquilo que você fez para a pessoa volta para você, e você devolve, a outra pessoa fez, volta para ela, e vai virando um emaranhado, vira uma bagunça. Coisa linda. Daí, no fim da vida, o que vai pensar? O que eu fiz da minha vida? Exatamente. Exatamente. E eu era uma pessoa que eu não tinha autoconfiança em mim, tá? Me criticavam pela minha fala, me criticavam pelo meu rosto, que eu tinha espinha, que eu tinha isso, que eu tinha aquilo. E hoje em dia, eu consegui ter mais autoconfiança em mim mesma. Eu me amo e eu me aceito do jeito que eu sou. Principalmente, a gente tem que aceitar o jeito que a gente é para poder seguir em frente, para poder aceitar tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, para aí sim conseguir evoluir espiritualmente. Porque se a gente fica com mágoa das pessoas, com rancor, e não perdoa, não se limpa, a gente não consegue seguir em frente. Exatamente. É muito importante a limpeza interior para ressignificar todas essas coisas, né? Uhum. Muita gente pensa assim, por que a minha vida não vai para frente? Por que tal coisa não para de acontecer comigo e tal? Tu fica preso, é como se tu estivesse andando com vários sacos de areia presos a ti. Quanto mais tu guarda mágoa e coisas ruins sobre as outras pessoas, tu vai ficando pesado. Sogra boazinha aí, ó. É isso aí mesmo. Eu perdi o que eu tava falando. E a questão de tu ir perdoando as pessoas, tu vai largando, tu vai soltando esse laço que tu tem com elas. Porque enquanto tu guarda a mágoa das pessoas, tu guarda aquela conexão com ela. Todos nós estamos conectados mentalmente um com os outros. E às vezes a gente consegue inclusive escutar o pensamento dos outros. Quanto mais a gente guarda mágoa dos outros, aquela pessoa continua recebendo aquela energia negativa tua. Ela vai continuar recebendo. E quando ela recebe aquela energia negativa que tu mandou, vai causar um pensamento ruim nela. Esse pensamento vai voltar para ti. Então tu tá alimentando uma coisa que volta e te prejudica. Quanto antes tu conseguir curar e perdoar as outras pessoas, entender que elas também não são perfeitas, assim como todos nós estamos aqui aprendendo. Exato. Antes tu libera essa coisa cíclica que vai ficar na tua cabeça, essa mágoa que vai ficar na tua cabeça só drenando a tua energia, drenando a energia da outra pessoa. A questão da competitividade, a gente foi muito educado para ser competitivos. Muito educado. A gente é competitivo no colégio, quem tira a melhor nota. A gente é competitivo na família, quem é o irmão preferido. A gente é competitivo no trabalho, eu quero essa vaga ali, eu quero essa promoção, eu tenho que competir então com o meu colega, todo mundo que está almejando a mesma posição. E não importa o que eu faço, eu tenho que conseguir, mesmo que eu tenha que fazer alguém perder o emprego para isso, né? As pessoas chegam a pensar assim, e é retratado também nas novelas da Rede Globo, né? Que já colocam um monte de chip na cabeça das pessoas, as pessoas nem percebem. É casamento, é competição no casamento, é competição na escola, no trabalho, é em todo lugar. Traição para todo lado, ninguém respeita ninguém. E é tudo colocado assim da maneira mais gourmetizada possível, mais linda possível nas novelas. Como você falou, Camila, quando temos autoconfiança, passamos a não nos importar com opiniões que antes nos abalavam. Exatamente. A autoconfiança ela é muito importante, né? Então a gente também eram pessoas que a gente não gostava de fazer live, né? Então a gente começou a fazer live agora, mas a gente meditou e, nossa, a gente fez um trabalho muito interno pra gente poder estar aqui agora, porque eu era muito tímido de falar assim na frente de uma câmera, eu já começava a ficar suado e eu me perdia e a gente... muito trabalho. E eu já tinha os problemas com os comentários, né? Então... Isso.
A Rosa Rossi disse aqui, ó, tudo começa de nós mesmos. Quando nos aceitamos, assumimos, tudo fica melhor, tudo cresce ao nosso redor. A reforma íntima nos faz conhecermos a nós mesmos. Gratidão. Crianças maravilhosas. Gratidão, Rosa. Gratidão. Gratidão, Rosa. Verdade. Aí, Ana Lúcia, isso aqui, ó, tem que fazer o que ela disse aqui, ó. Aqui, aí, realmente. desligar isso a TV. Aqui, ó, desligar a TV. Porque isso coloca uma quantidade enorme de chip na cabeça das pessoas. As pessoas nem têm noção do que a televisão faz. Aí a pessoa fala, mas eu tô assistindo televisão, mas é só um programinha de nada. Talvez para você não é nada, mas o teu subconsciente, ele capta as coisas subliminares. Todo programa tem uma mensagem subliminar por trás. Comercial também tem mensagem subliminar. Comercial, tudo isso que passam na TV, nada é saudável para o nosso subconsciente. Nada. Exatamente. Desde que extinguiram a TV Globinho, nada mais é saudável na TV. Desde que tiraram o Dragon Ball, GT, Yu-Gi-Oh!, nada. Até Yu-Gi-Oh! Falava do terceiro olho lá, né? Então, olha só. As mensagens estão para todo lado. Eles sabem muito. Os judeus são os que mais sabem sobre a questão de como manifestar coisas aqui no mundo físico. Eles têm muita experiência disso. Isso pode ser chamado como magia. É a definição. Alguns chamam de magia. Mas, assim, a questão... Eles sabem como se conectar com o superior deles e como usar isso para manifestar coisas na vida deles. E em vez de eles manifestarem sabedoria, eles usam para manifestar bens materiais e outras coisas egoístas. Exatamente. Egocentristas e tentar, sei lá, aprisionar a humanidade aí junto com esses escurinhos aí também, né? Todos vocês têm o poder de manifestar coisas aqui no mundo real. Todos nós temos, porque foi dado pelo Criador isso. Todos nós temos capacidade de manifestar tudo que a gente quer na nossa vida. É só nós somos deuses, né? Nós somos deuses. Então, e aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que tá bom, né? Mais um último comentário. A gente normalmente manifesta na nossa vida o que a gente mais coloca foco. Ou seja, o que a gente está mais acostumado a colocar foco? Nas reclamações, em reclamar do governo, reclamar disso, reclamar daquilo. Se a gente começa a agradecer as coisas, ter gratidão pelas coisas, em vez de reclamar das coisas que tu não gosta e colocar foco nelas, começa a agradecer as coisas que tu tem. Agradece o dinheiro que tu tem, que seja pouco, mas que pelo menos tu tem. Agradece algum familiar que te ajuda muito, ao teu irmão, à tua namorada, ao teu marido. Agradece as pequenas coisas que são boas na tua vida, porque tu vai começar a colocar foco naquilo e aquele tipo de coisa vai começar a se manifestar mais seguidamente na tua vida. Sim, tem uma passagem na Bíblia, até que acho que ela até foi distorcida um pouco, mas o que ela diz? Se você agradecer no pouco, você vai estar no muito. E se você reclama no pouco, até o pouco que você tem vai ser tirado de você. Mas é exatamente assim que funciona. A própria palavra reclamar... É pedir mais daquilo que tu tá reclamando, né? Exatamente. Se tu separar ela, tem reclamar. Clamar pedir mais novamente. do mesmo. Clamar novamente. Exatamente. Reclamar. Por que tem muita pessoa que só paga dívida? Oh, meu Deus, é só a dívida que vem. Só Por quê? dívida. Só vem dívida. Deus traz mais dívida. Só vem boleto pelo correio, nunca vem dinheiro. Só manifesta a dívida, né? Só põe foco na dívida. Então, o que você precisa? Agradecer pelo dinheiro. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Então, foca no dinheiro. Agradece. Foca em como ganhar mais dinheiro. Exato. Agradece que tu tem o dinheiro suficiente, ou pelo menos o suficiente para aquela hora ali que tu tem para pagar contas. E agradece que um dia tu vai ter bem mais do que aquilo, mas agradece uma situação que tu queira estar. Gratidão ali. A gratidão é uma bênção, exatamente. Nunca mais vou reclamar de nada, Deus me livre, exatamente. Não reclama de nada, porque quanto mais eu tô reclamando porque eu
tô pagando conta. Mas só vai vir conta. Tô reclamando que meu cachorro tá latindo quando eu gravo. Aqui. Olha. Isso é acusação, hein? Mas é isso aí, pessoal. Acho que por hoje tá bom. Mas a gente vai ler essa na próxima, porque daí já vai fechar com o que a gente vai falar, tá bom? É verdade. Então, na sexta-feira que vem, a gente vai voltar com mais uma live. Então, a gente vai terminando aqui por hoje. Gratidão a todos que compareceram aqui, que deixaram seus comentários. Gratidão. E que Deus dê para vocês tudo em dobro em bênçãos, com certeza. Bênçãos e muitas alegrias, muita gratidão por tudo que tu tem na vida. A maior coisa é a gratidão. Quando tu é grato por tudo aquilo que tu tem, o universo te dá mais daquilo que Exatamente. tu tem. E vamos deixar aqui uma mensagem para finalizar, uma mensagem de Saint Germain, que ele diz: quando você quiser alguma coisa que realmente é aquilo que você quer, eu quero o dinheiro, quero uma casa, um carro, seja o que você for, que for bom, lembra daquela frase do livro de ouro de Saint Germain, né? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Você pode conseguir tudo aquilo que você quer, basta você colocar foco. E nada que possa te impedir. Gratidão, meus amados. Até a próxima sexta. Gratidão, amados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.